STV. Sua vida na TV. Assista agora Jornal do Almoço. Chegou para todas as querências o novo CD dos Fagundes. Lançamento muito bueno da Galpão Crioulo Discos. Como é que é? Muita... Jornal do Almoço. Oferecimento Rainha das Noivas, com sugestões de presente para o Dia das Mães. E Credimatone, crédito na hora por telefone 3211-0011. Olá, bom dia. Mistério em Rio Grande, a Polícia Federal investiga as causas da morte do marinheiro de um navio ancorado próximo ao porto de Rio Grande. Há suspeita de contaminação por um pesticida. A violência no trânsito. 21 pessoas morreram no estado em acidentes durante o fim de semana. No quadro Isso é Coisa de Criança, o que fazer quando os pequenos só querem saber de comprar e ainda não têm noção de preço? O que é barato pra ti, sabe? 69. 69 é barato? O que é caro? 41. As relações entre medicina, ciência e espiritualidade. Alguns dos assuntos que vamos falar com um dos maiores nomes do espiritismo, Divaldo Pereira Franco. O Jornal do Almoço está começando agora. Considerado por muitos como o maior nome do espiritismo brasileiro, autor de mais de 150 livros psicografados, o médium Divaldo Pereira Franco está no Rio Grande do Sul para uma série de palestras. Ontem ele falou no encerramento de um congresso sobre medicina e espiritualidade. E hoje faz uma palestra aberta ao público no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. Mas antes participa do Jornal do Almoço conosco. Uma boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao Jornal do Almoço, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Bom, o senhor fez ontem uma palestra no encerramento de um congresso sobre medicina. As duas áreas, medicina e religião, medicina e espiritismo, sempre foram muito distantes, mas parece que estão se aproximando cada vez mais. Desde 1975, com o advento da psicologia transpessoal e as demonstrações de natureza da física quântica, constatando o ser de natureza espiritual, esse abismo desapareceu praticamente. Quer dizer, hoje muitos médicos até mesmo recomendam o tratamento espiritual junto com o tratamento médico. Sem dúvida, porque graças a isso faz a chamada medicina integral, do corpo, da mente, da alma e da emoção. O que foi sempre o que o senhor defendeu, né? Sem Porque dúvida. sempre, mesmo tratando pessoas pelo lado espiritual, o senhor sempre defendeu o tratamento médico, o tratamento físico. A proposta da doutrina espírita é de natureza científica. E Allan Kardec asseverou que o espiritismo marcha ao lado da ciência, confirma tudo que a ciência comprova, porém vai mais além, porque vai ao mundo das causas, pretendendo demonstrar que o espiritismo estuda o ser integral, que é o espírito, e as consequências orgânicas cabe à medicina cuidar. Cada vez mais tem se falado aí sobre essas doenças aí de obsessão, essas doenças aí, manias que acabam virando doenças. Inclusive é um dos temas de uma das principais revistas aí nacionais agora nesta semana. O senhor vê aí alguma coisa espiritual que pode acontecer nas pessoas para que essas manias realmente se transformem em doenças? Pode ter uma explicação? Principalmente nos transtornos obsessivos compulsivos, nas depressões, nos transtornos do pânico. Acreditamos que é uma interferência de natureza espiritual que leva o indivíduo a esse estado patológico. E por isso mesmo recomendamos a terapêutica convencional, psiquiátrica, psicológica ou psicanalítica e concomitantemente a terapêutica espiritual, a oração, os passes, a água magnetizada e a doutrinação daqueles agentes perturbadores. Quer dizer que se a causa for realmente espiritual, não adianta só o tratamento psiquiátrico, no caso? Não adianta. Desde 1864 que Allan Kardec diz isso no Livro dos Médiuns. Nem toda loucura é loucura. Porque muitas vezes trata-se da interferência de um espírito perturbador. Uma outra coisa que chama muito a atenção é que cada vez mais o espiritismo tem sido aceito por outras religiões. Cada vez mais um católico decide tomar um passe. E dentro mesmo da religião católica, esses novos movimentos que surgem por aí estão se assemelhando muito ao espiritismo. Por exemplo, esse movimento carismático. É uma realidade.
Há 4 anos, aproximadamente, o cardeal Concetti, em nome do Papa João Paulo II, deu uma entrevista ao Observatório Romano. E nessa entrevista, ele asseverava que a Igreja Católica admite, sim, que o Papa admitia a interferência dos santos na vida das criaturas humanas. Esses santos, para ele, são os Espíritos para nós. Os carismáticos acreditam estar em contato com o Espírito Santo, com Maria, com Jesus. Nós não temos dúvida disso. Mas acreditamos também que aqueles menos credenciados, nossos pais, familiares, amigos, entram em contato conosco. Sim, seria uma aproximação aí, então, das religiões. Na verdade, apenas uma mudança de nomes, uma mudança de conceito, mas é a mesma teoria. É uma variante. Porque graças a essa variante estamos muito mais próximos. Já não nos apraz combater nada, mas sim marchar para a unidade. A sociedade está cansada de guerras verbais, necessita de exemplos de união e de fraternidade para demonstrar que a religião realmente pretende religar a criatura ao Criador. O senhor falou em guerras verbais, mas na verdade nós estamos vivendo verdadeiras guerras, né? Terríveis guerras. Exatamente, cada vez mais. Como é que o Espiritismo vê isso? Por que tanta violência no nosso mundo? É um estado de transição, Cristina. Para nós espíritas, vivemos um momento em que a Terra vai deixar de ser mundo de provas e de expiações para ser um mundo de regeneração. O egoísmo exacerbado, o poder reduzido a poucas mãos, as injustiças sociais e outros fatores geraram a violência. Nós somos seres violentos, como asseverava a própria psicanálise, demonstrando que há dentro de nós uma violência recalcada que nos leva à depressão ou à agressividade. Mas esses fatores sociológicos contribuem tremendamente para que o indivíduo se atire nesse desespero. O desespero do indivíduo forma o desespero do grupo, das nações, e nós temos as guerras, mas é transitório. E na busca da paz, o que as pessoas devem fazer? O que o senhor aconselha? Primeiro, uma viagem interior. Procurar descobrir as suas possibilidades, trabalhar contra as imperfeições, as tendências negativas e tornar-se pacífico e pacificador. Se alguém me agride, eu tenho o dever de desculpá-lo, porque há razões que me escapam, às vezes natureza econômica, sociológica e patológica. Toda vez que o indivíduo me agride, ele está de mal consigo mesmo. Se eu o agrido, eu fico igual ou pior do que ele. O senhor está lançando agora aí um novo livro, né? Diretrizes para o êxito. A expectativa é do mesmo sucesso aí de Queda e Ascensão? Sem dúvida. Esse livro é muito curioso porque ele trata das melhores técnicas para o indivíduo encontrar o êxito. O Quedas e Ascensão, que também tem sido um sucesso de livraria, é um grande romance do espírito Vitor Hugo, falando sobre o processo da nossa evolução, as causas anteriores e como conduzir-nos na atualidade. E essa palestra de hoje à noite, que se repete amanhã em Bento Gonçalves, sobre felicidade? A grande meta de todas as criaturas. Nós faremos uma abordagem sociológica, psicológica e também uma abordagem de atualidade. Todos nós estamos cansados de transtornos. É necessário ter um pouco de esperança no fim do túnel. E a felicidade é a meta que nós vamos alcançar. E é muito fácil ser feliz. Primeiro, mudar a atitude mental perante a vida, libertar-se do pessimismo, autovalorizar-se. Através da autoestima, o indivíduo atinge uma meta e a felicidade se lhe instala. Tá certo. As outras dicas, então, hoje à noite, no Araújo Viana, em Porto Alegre, às 8 da noite, e o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. E quem está no interior, amanhã vai poder ver em Bento Gonçalves a sua palestra. Muito obrigado por sua presença no Jornal do Almoço. Uma boa tarde. Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado. Ainda hoje, no quadro Isso é Coisa de Criança, vamos ver o que fazer quando os pequenos não conseguem parar de comprar. Com a leitura, a imaginação entra em campo. Leia mais. Ler também é um exercício. Cultura, a gente vê por aqui. O que é que a Pompeia tem? Tem roupas pra sua mãe, calçados pra ela também, precinhos como ninguém. O que é que a Pompeia tem? A sua mãe. Venha direto aqui, venha direto aqui, venha direto aqui. O que é que a Pompeia tem? Pompeia tem tudo para fazer sua mãe feliz. Próximo sábado. Ave Maria, cheia de um ato de dor e de amor. Mariazinha. Um ser excepcional. Vítima de uma grave doença. O povo acredita que Mariazinha tem o poder de conceder graças. Minha avó, chorando, disse para ela: eu já te entreguei para Nossa Senhora.
Oferecimento Super Risul, Universidade de Caxias do Sul. Seguro Vida Nova Confiança. E Olina. Aproveite a super segunda Risul. Banana prata e maçã gala, quilo 98 centavos. Coxa com sobrecoxa Doro, quilo 2,59. Óleo de soja Perdigão 900 ml, 2,39. Super segunda Risul. Dia de reabastecer a sua casa. Os tempos eram difíceis para nós. Um dia, essa velha senhora pediu 4 pães, mas só tinha dinheiro para 3. Então minha mãe me pediu para fazer algo mais por esta família. Só depois entendi que aquela era uma família necessitada. Generosidade. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Um oferecimento Pote. Uma exposição em dose dupla no Marx, o artista plástico gaúcho Júlio Ghiorzi apresenta Pinturas Gêmeas. Vendo os quadros, não fica difícil entender o porquê do nome da exposição. São apenas 5 obras que, através de procedimentos de pintura e impressão, são duplicadas. A obra original se transforma numa matriz para a gravura. Para cada quadro, temos o seu duplo. E para quem visita a exposição, o desafio é saber, observando nos pequenos detalhes, qual é a original e qual é a cópia. Um enigma. A exposição Pinturas Gêmeas pode ser vista no Marx, de terças a domingos, das 10 da manhã às 7 da noite, até o dia 30 de maio. Reggae e alegria. Assim foi o segundo festival Dreadlocks, que aconteceu neste fim de semana em Florianópolis, Santa Catarina. Os amantes de Bob Marley curtiram a festa até o amanhecer. Uma festa para dançar. No ritmo do reggae, cada um aqui ensaiou seus passos. Solta o corpo e desce com a alma. Seja sozinho ou acompanhado. Quais as cores desse show? O colorido que passa pela bandeira da Jamaica estava estampado nas roupas e nos acessórios. Já na cabeça vinha o nome da festa. Bob Marley na veia! Bobão! Das aranhas para aquecer. E nunca podia encontrar lugar melhor para um fato. Tem que aproveitar essa oportunidade para passar uma boa informação, uma mensagem positiva para a galera e ter um respeito pela música, um compromisso com a arte, de não falar só besteira e falar coisas bonitas e criativas e críticas também. Irie para esquentar. E Gilberto Gil, que não deixou ninguém parar. A juventude, não é, garotada, esse gênero muito querido que é o reggae. Depois do artista ministro veio Tribo de Jah. Comunidade Ninjitsu. E por último, Shima Roots. Até de manhã eram passos embalados no ritmo só, no ritmo do dreadlock, o ritmo de Bob Marley, que aqui tem seus súditos, que dão a receita da cabeleira, que tem o nome da festa. Nunca tive cabelo comprido. Deixei crescer pra ver qual é. Ficou assim, né? Lavo normalmente, shampoo, condicionador. Só não penteio, só isso. Every little thing's gonna be alright. Rise up this morning, smile with the right. Veja a seguir, fim de semana violento nas estradas. Pelo menos 21 pessoas morreram em acidentes de trânsito. E daqui a pouco, uma banca instalada no centro de Porto Alegre dá orientação jurídica para idosos que querem revisar valores da aposentadoria. Nós já voltamos.
De todas as forças da natureza, nada se compara ao amor de mãe. Homenagem do Zafari e do Bourbon. Campeonato Gaúcho de Futsal Série Ouro. Já começou mais uma edição do melhor campeonato de futsal do país. E não dá para perder nenhum lance. Torça, vá à quadra vibrar com os melhores times do Brasil. E veja na RBS TV a cobertura completa de cada rodada. Campeonato Gaúcho de Futsal Série Ouro. Há 10 anos, um golaço da Federação Gaúcha de Futsal e da RBS TV. No Ponto TIM Tuto Mobile, sua mãe é 1000. Ganhe 1000 minutos para falar com outro TIM por até 1 ano, mais 500 TIM Torpedos para qualquer operadora até 30 de junho. Nokia pós-pago 3310 ou 1100 por apenas 10 vezes de R$ 14,90. Você aproveita essas ofertas e ainda ganha um lindo buquê de flores para presentear a mamãe. Ponto TIM Tuto Mobile, Shopping Praia de Belas e Shopping Lindóia e Assis Brasil. Praticidade, soluções inteligentes, sofisticação, luxo, tudo isso no mesmo lugar. Mostra Casa e Companhia, casa pra morar, casa pra sonhar. De terça a domingo das 11 às 21 horas na beira do Guaíba. Aproveite a super segunda Rissul. Banana prata e maçã gala, quilo 98 centavos. Coxa com sobrecoxa Doro, quilo 2,59. Óleo de soja Perdigão 900 ml, 2,39. Super segunda Rissul. Dia de reabastecer a sua casa. Segunda-feira triste para pelo menos 20 famílias que choram a perda de parentes vítimas do trânsito. A maioria não tinha nem 30 anos de idade. Em São Cepé, na região central, 2 irmãos morreram num acidente na BR-392. Maurício e Alessandra Estoduto voltavam de uma festa em Santa Maria. Eles já estavam em São Cepé, a apenas 25 quilômetros de casa, quando o carro dirigido por Maurício derrapou e atingiu uma árvore, às margens da BR-392. Os jovens de 21 e 31 anos morreram na hora. Em Rio Grande, a imprudência pode ter provocado a morte de 2 motoqueiros. Segundo testemunhas, Aguinaldo Cavalheiro Farias, de 32 anos, e Ederson Muniz Domingues, de 20, participavam de um pega entre motos. Os 2 que estavam sem capacete se chocaram e morreram no local. E esta manhã mais uma pessoa morreu em um acidente de trânsito. Foi na BR-158 em Júlio de Castilhos. Outras 3 pessoas estão feridas. Que lamentável, né, Paulo Santana, esse balanço triste aí das estradas. Pelo cálculo mais atual, 23 pessoas morreram em acidentes de trânsito nas estradas do Rio Grande do Sul. E hoje, 2 pessoas já morreram em acidentes de trânsito. É um verdadeiro holocausto. Morre mais gente aqui que no Iraque ou no conflito Israelo-Palestina. A imprudência, o excesso de velocidade. As pessoas sentem-se donas do mundo no volante de um automóvel e pisam no acelerador. Que tristeza! 23 pessoas mortas no fim de semana no Rio Grande do Sul, quando não havia feriadão. Era um fim de semana normal, superou até alguns feriados de carnaval ou outros feriadões. Que coisa séria, vamos parar de correr nas estradas, minha gente. Vamos parar, é muita morte, muita violência. Que coisa triste essa estatística que se derruba sobre nós na segunda-feira. Parabéns pela entrevista que vocês fizeram com o médium Divaldo Pereira Franco. Impressionante a segurança que emana das palavras desse homem, né? Ele parece um iluminado.
Uma paz também que ele transmite, né, Santana? Transmite uma tranquilidade, uma paz, uma serenidade. Que coisa! Ele disse, entre outras coisas, o que os filósofos dizem, que a meta máxima do homem sobre a Terra é a busca da felicidade. Nós gremistas, a felicidade não existe, já expliquei isso em algumas colunas minhas, ela é muito efêmera e por isso ela não existe. Então a meta não é buscar a felicidade se ela não existe. A meta é buscarmos ser menos infelizes. Nós temos que ser menos infelizes se não é possível sermos felizes. Veja o caso do Grêmio. Na semana passada ficamos banhados, nós gremistas, de felicidade. Ganhamos do Corinthians por 4-0. 3 dias, como a felicidade é efêmera. 3 ou 4 dias apenas se passaram e o Grêmio vai a Goiás e recebe contra si uma goleada de 4-0. 4-0 contra o Goiás, não é demais? Uma ruindade do time que chega a nos amedrontar sobre um novo pesadelo de rebaixamento em 2004. O gremista não tem mais saúde para aguentar aqueles tormentos do ano passado. Vamos modificar isso por aí, gente. Então, o Internacional ganhou do Paysandu de 1-0 aí, mas não convenceu. Mas ganhou, Paulo Santana. Não convenceu muito. Daqui a pouco, o marinheiro morreu e 2 estão em estado grave em Rio Grande. Eles foram contaminados nos porões de uma embarcação iraniana. Já voltamos. Jornal do Almoço. Oferecimento Rainha das Noivas, com sugestões de presente para o Dia das Mães. E Credimatone, crédito na hora por telefone 3211-0011. Agora, no Jornal do Almoço, as notícias da sua região e do estado. JA Notícias. Eles estão de volta. Nas lojas, o estouro do ano. TNT ao vivo, em CD e DVD. TNT ao vivo, orgulhosamente em CD e DVD. Trazidos para você pela Orbit Music. Manhã de fila no Tribunal Regional Eleitoral em Porto Alegre. Muita gente foi regularizar a situação para poder votar em outubro. Desde cedo, a fila se formou em frente ao prédio do TRE na Avenida Padre Cacique. O mutirão do Tribunal Regional Eleitoral, que está sendo realizado desde o fim de semana, tem o objetivo de ampliar o atendimento para quem quer fazer o título ou transferir o local de votação. O prazo para ficar em dia com a Justiça Eleitoral termina na próxima quarta-feira. Só no sábado e no domingo foram confeccionados mais de 5.600 novos títulos em todo o estado. Um mutirão promovido pela Federação dos Aposentados está agendando consultas gratuitas com advogados. O serviço que é oferecido pela entidade pode ser agendado esta semana no centro de Porto Alegre. A principal dúvida de quem procura atendimento é sobre os valores dos benefícios. Seu Manuel fica indignado quando lembra que se aposentou ganhando o equivalente a 10 salários mínimos e hoje recebe bem menos. Os direitos que eu achava que estavam segurados, né, que eu teria uma velhice tranquila, era um ledo engano meu. Né? Ele não consegue entender as regras, acha injustas, assim como os índices de reajustes que ao longo dos anos têm prejudicado os aposentados. Ele decidiu procurar ajuda para tentar rever na justiça as perdas. Vou ver se tem direito, não sei se, porque mudou tanto a legislação. É para esclarecer dúvidas como as do seu Manuel que a Federação Rio-Grandense dos Aposentados oferece um serviço de consultoria jurídica gratuita. Esta semana, os interessados nem precisam procurar a associação. As consultas estão sendo marcadas aqui na Esquina Democrática. A advogada da federação fará o atendimento com hora marcada. Em 6 meses, a entidade já encaminhou mais de 400 ações de revisão de aposentadorias à justiça. A pessoa, às vezes, lê no jornal e diz, eu não me enquadro nisso, né? E deixa de procurar. O nosso atendimento, ele é individualizado justamente para não deixar que nenhum aposentado fique de fora de uma revisão possível. Mesmo quem não é aposentado e tem dúvidas sobre causas cíveis, pode fazer o agendamento, que acontece até quinta-feira. Vão ser marcadas 30 consultas ao dia.
Se a procura for muito grande, nós vamos estar abrindo novas datas, né, para que todos tenham atendimento. Quem quiser mais informações sobre os serviços oferecidos pela Federação dos Aposentados, pode ir até a sede da entidade, que fica na Rua dos Andradas, número 1409, em Porto Alegre. Nós já voltamos. Você vai colorir os cabelos? Imed Excellence Creme de L'Oréal. A ceramida proteína protege durante e depois da aplicação. Para uma cor mais rica e sem nenhum fio branco. Imed Excellence Creme de L'Oréal Paris. Porque você vale muito. Praticidade, soluções inteligentes, sofisticação, luxo, tudo isso no mesmo lugar. Mostra Casa e Companhia, casa pra morar, casa pra sonhar, de terça a domingo das 11 às 21 horas na beira do Guaíba. Maio é o mês das mães e das noivas, e na Erval você encontra tudo para deixar a casa do jeitinho que elas sonham. É a mamãe. Enquanto eu atendo, dá uma olhadinha nas ofertas da Erval. Toda a linha de móveis Primavera em 10 vezes sem juros. Roupeiro Primavera 4 portas e 4 gavetas, 10 vezes sem juros de R$ 19,90. Toda a linha eletroportátil e áudio Britânia em 10 vezes sem juros. Claro, mamãe, eu não esqueci o casaquinho nem o guarda-chuva. Lojas Erval, simples como a vida. Deixou para trás a campanha e a beleza dos campos. Um abraço aos meus parentes que estão em Guaporé, em Passo Fundo. Pessoal de Soledade. Cantado Terra Querida. Ali de Porto Xavier. Oi, pessoal de Bento. Familiares em Santa Maria. Este é o Brasil de Bombacha. É a saga da raça guerreira. Não sabia onde é que ia. Nos fundões desta pátria se acha. É um povo corajoso. Em maio estreia A Conquista do Oeste. Oferecimento Super Risul, Universidade de Caxias do Sul e Massey Ferguson. O acesso à internet ficou ainda melhor. O Clique RBS agora tem discador. E discador grátis. Com acesso de tempo ilimitado. Num clique você acessa notícias, serviços e promoções dos veículos RBS. Para instalar, acesse www.cliquerbs.com.br. O acesso ao mundo ficou ainda melhor. Clique RBS, um clique no seu mundo. Está nas lojas o CD mais romântico do ano. Daniel Torres ao vivo. Grandes clássicos da música latina. Já nas lojas, um lançamento Orbit Music. Dezenas de agricultores participaram de uma carreata esta manhã em Carazinho, no norte do estado. A manifestação faz parte do movimento chamado Maio Verde, uma resposta ao Abril Vermelho do Sem Terra. Antes da carreata, os produtores se encontraram na prefeitura da cidade. Os agricultores querem mostrar que as terras são produtivas e importantes para a economia do Brasil. Enquanto os produtores fazem manifestações pelo Maio Verde, o MST continua mobilizado. Vamos a Brasília. Ana Amélia Lemos, boa tarde. Boa tarde, André. Depois do Abril Vermelho, o MST pretende seguir com os protestos, né, Ana Amélia? O maio será também vermelho, segundo determinação do principal líder do MST, o gaúcho João Pedro Stedley, que disse que as invasões vão continuar para pressionar o governo a agilizar o processo de reforma agrária. Ou seja, é mais pressão política sobre o governo e instabilidade no setor produtivo que vem resolvendo os problemas da economia brasileira com os sucessivos superávites comerciais, mesmo que tenha havido um problema climático como a seca no sul do país. Outro problema que o governo federal está enfrentando agora é a queixa dos cegonheiros. O sindicato da categoria está em Brasília. O presidente Jefferson Casagrande, mais o presidente do Sindicato do Paraná, vão ao ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, ao diretor da Polícia Federal, Paulo Lacerda, ao Congresso Nacional e à Secretaria de Defesa Econômica do Ministério da Justiça para fazer uma queixa contra o que eles consideram existência de cartel no transporte de veículos. E também vão pedir providências porque está havendo sabotagem e violência, não só contra os caminhões que transportam os veículos, mas também contra os próprios motoristas. A categoria está unida e mobilizada e vai tentar uma solução nesta semana em Brasília, sob a liderança do Sindicato dos Cegonheiros do Rio Grande do Sul. É isso, André. Obrigado, Ana Amélia.
Vai prestar depoimento amanhã o capitão do navio iraniano que está no sul do estado. Um tripulante da embarcação morreu e 2 foram hospitalizados no sábado. O navio Irã Rajá está a 7 quilômetros da entrada do porto de Rio Grande e proibido de deixar a costa brasileira. Na embarcação estão 27 tripulantes. Ele foi retido no sábado depois que 3 marinheiros entraram nos porões e acabaram intoxicados. 2 homens foram levados para o Hospital Santa Casa em estado grave. O tripulante Sabahi Power Jamal, de 30 anos, morreu ainda no navio. A necropsia apontou que o tripulante morto teve uma hemorragia interna. Certamente, essa hemorragia interna tem a ver com alguma alteração de coagulação sanguínea e isso poderia eventualmente estar relacionado a algum produto tóxico que o indivíduo tenha entrado em contato. A suspeita é que a contaminação tenha ocorrido por um pesticida alcalane, usado para a limpeza de tonéis. Os peritos da Polícia Federal de Porto Alegre devem chegar a Rio Grande nesta terça-feira para fazer a perícia nos porões da embarcação. Já ficou definido que a partir de amanhã, além do comandante, mais 4 tripulantes devem ser ouvidos aqui na sede da Polícia Federal. A Capitania dos Portos também abriu inquérito. Eles vão investigar se as regras de segurança foram descumpridas. Um dos tripulantes saiu do estado de coma esta manhã, o outro permanece na UTI. O corpo do iraniano morto deve ser liberado até o fim da semana. Nós já voltamos. Se você está pensando em comprar móveis ou decorar a sua casa, o lugar é este, Móveis Líder, a maior loja de móveis do estado. Uma grande variedade em móveis e artigos para decoração. Móveis Líder, 587-1101 em Novo Hamburgo. O Viva Rio já está com 10 anos nas costas. 10 anos trabalhando em programas a favor da justiça social e, consequentemente, contra a violência. Um desses programas é o do microcrédito, que através de postos instalados nas favelas, financia pequenos negócios que realizam sonhos e geram empregos. Mas isso está lá atrás. O que importa mesmo agora são os 10 anos que a gente tem pela frente. Viva Rio, 10 anos. Cidadania, a gente vê por aqui. Essa é uma história real. Meu nome é Manuel Ferreira da Silva, idade de 71 anos. Em primeiro lugar, eu gosto de ler os pequenos anúncios que a Zero Hora tem. Depois as notícias sociais e todas as outras notícias. Eu sou deficiente visual há mais de 30 anos. A minha esposa que lê todos os dias para mim. A Natália Vasca da Silva. Levanto de manhã e já pego a Zero Hora e começa a ler, né? E eu sou presidente de uma obra assistencial. Dinheiro para ajudar as crianças. Faço campanha para a criança carente e a pessoa necessitada. Eu sou um homem deficiente visual, mas sou um homem feliz na vida. Deus abre as janelas do céu para mim. Depois disso, a gente só tem uma coisa a dizer. Muito obrigado. 0 hora 40 anos. A vida por todos os lados. Maio, mês das mães e noivas, é nas lojas CR Diamantes. Roupeiro 6 portas, 10 vezes de R$ 79,90 sem juros. Poltrona com puff, 10 vezes de R$ 21,00 sem juros. Mês das mães e noivas, dê carinho, dê presentes da CR Diamantes, lojas da comunidade. O governo do estado e servidores da área de segurança pública estão reunidos neste momento para discutir a nova matriz salarial. Enquanto isso, a Brigada Militar enfrenta uma fase difícil, com quase 7 mil policiais a menos nos últimos 15 anos. Em número de policiais, a Brigada vive o pior momento desde 1991. Hoje são 23 mil PMs no estado. O ideal seriam 33 mil, segundo o próprio comando da corporação. Enquanto a população gaúcha cresceu 16,5%, o quadro da Brigada diminuiu 22%. Na relação policial por habitante em 27 estados, o Rio Grande do Sul ocupa hoje a 16ª posição, com 1 PM para 472 pessoas. Para o presidente da Associação dos Cabos e Soldados, os baixos salários são a causa da queda no efetivo. Está indo embora pessoas novas, com 4, 5 anos de brigada, estão indo embora da Brigada Militar, porque não tem como sustentar uma família com esse salário que está acontecendo hoje. O Estado reconhece a queda no efetivo da Brigada, mas diz que isso ainda não afeta a segurança da população, que os crimes contra a vida vêm diminuindo este ano. Há uma promessa de chamar até julho deste ano os 800 policiais que foram aprovados em concurso há mais de um ano e também de contratar mais 1.000 PMs do chamado sistema temporário.
Outra medida é acabar com a cedência de policiais para outros órgãos públicos. O secretário de Justiça e Segurança diz que, com medo de perder o direito à aposentadoria, com a reforma da Previdência, muitos PMs estão indo para a reserva. Nós temos uma média de 70 aposentadorias por mês. No ano passado, que foi o ano da reforma, nós pulamos para 170. Quero falar sobre isso, mas antes abraçar o Carlinhos Santos Silva, que há tantos anos maneja aqui no estúdio a câmera mais difícil, que é a grua. Parabéns pelo seu aniversário, Carlinhos. Pois a nossa 0 Hora, que amanhã completará 40 produtivos anos de existência, não se valeu de um crime no momento de repercussão para trazer em manchete esta dura realidade da escassez de pessoal na segurança pública. O momento até é de certa calmaria, menos do trânsito, é claro, com tantas vítimas nesse final de semana. Mas ninguém ignora que o tráfico de drogas segue se disseminando e os assaltos acontecem a qualquer momento. Esta queda do efetivo na brigada, hoje noticiada, é o retrato da insegurança. E não é por acaso que na pesquisa do Ibope de hoje, sobre o que a população porto-alegrense mais quer do próximo prefeito, figure exatamente a segurança em segundo lugar, logo abaixo do desemprego, quando estas ações nem pertencem prioritariamente aos prefeitos. O Rio Grande do Sul, hoje 16º lugar no país na relação número de policiais por habitantes, hoje tem um policial para cada grupo de 472 habitantes no estado. Se fôssemos um país realmente civilizado e desenvolvido economicamente, sem tantas desigualdades sociais, estaríamos quase na média mundial. Mas não é assim. A má distribuição de renda, desemprego e baixos salários tornam o Brasil um país de violências e assaltos. O Rio Grande do Sul perdeu 22% do seu efetivo no policiamento nos últimos 13 anos, quando a população, ao contrário, cresceu quase 17%. E a criminalidade, se sabe bem, triplicou. 80% de nossos policiais se aposentaram por medo da perda de direitos com a reforma da Previdência. De nada adiantou, no ano passado, contratar 1.500 policiais se 2.044 saíram. Somem-se os baixos salários e os perigos da atividade policial, resta-nos o quê? Comentar as estatísticas e compreender quem pode contratar segurança privada. Uma possibilidade de poucos, lamentavelmente. A seguir, no quadro Isso é Coisa de Criança, o que os pais podem fazer quando os filhos só querem saber de comprar. Voltamos já. Maio é o mês das mães e das noivas. E na Erval você encontra tudo para deixar a casa do jeitinho que elas sonham. É a mamãe. Enquanto eu atendo, dá uma olhadinha nas ofertas da Erval. Toda linha de móveis Primavera em 10 vezes sem juros. Roupeiro Primavera 4 portas e 4 gavetas, 10 vezes sem juros de R$19,90. Toda linha eletroportátil e áudio Britânia em 10 vezes sem juros. Claro, mamãe, eu não esqueci o casaquinho nem o guarda-chuva. Lojas Erval, simples como a vida. Sou de um grupo de mulheres e há mais de 4 anos a gente trabalha com Futura. Os programas ajudam a melhorar o atendimento da creche, contribuem na alfabetização de adultos, na geração de trabalho e renda e na formação de mães voluntárias. Tá vendo? O Futura aqui no canto e a gente fazendo educação em todo canto do Brasil. Futura, o canal do conhecimento, mais que uma TV, um compromisso com a educação. A CNN é parceira do Futura. Santa Maria do Herval convida. Participe da 8ª Kartoffelfest. Kartoffelfest é bom. Dia 7, 8 e 9, 12, 14, 15 e 16 de maio. Chegou o CD de reggae mais esperado do ano. Shima Roots, todos somos um. Deixa chover, deixa. Água, lágrima divina vai purificar. Beijo na boca tem gosto de pitanga. Coisa louca, a doçura dos seus beijos me faz bem. Já nas lojas, um lançamento Orbit Music, Shima Roots. Com a leitura, a imaginação entra em campo. Leia mais. Ler também é um exercício.
Cultura, a gente vê por aqui. A segunda-feira é de céu nublado em praticamente todas as regiões do estado. Paulo Borges, como é que vai se comportar o tempo esta semana por aqui? Pois é, nós vamos ter uma semana bastante úmida, tem muita instabilidade em volta do Rio Grande do Sul, né? Tem possibilidade de chuva, que pode ser forte, acompanhada de rajadas de vento forte também, Cristina, a partir de amanhã. Vamos dar uma olhadinha na imagem do satélite? Olha só, você vê na imagem do satélite que tem uma instabilidade cruzando o estado. Por isso, a previsão é de chuva hoje, principalmente no norte, na serra e no leste do estado. A temperatura hoje não vai subir tanto, vai ficar na faixa dos 22 graus em Porto Alegre, 24 no centro do estado e não passando de 21 graus na fronteira com o Uruguai, André. E quem tem filho sabe como é difícil ir a uma loja de brinquedos, Cristina. Encantados com a quantidade de atrações, eles vão pegando carrinhos, bonecas e querem levar tudo para casa. Pois é, André, agora os pais, além de não terem condições de dar tudo para a garotada toda hora, é desde cedo que tem que ensinar os pequenos a entender que um presente deve ser o resultado de uma conquista. Hoje, no quadro Isso é Coisa de Criança, veja como os pais devem agir para controlar os impulsos consumistas dos baixinhos. Na cabecinha delas, parece impossível sair da loja com as mãos vazias. Kiara não para um segundo. Olha tudo o que pode. Aproveita ao máximo. Barney! E claro, pede. O que tu quer? E quando a primeira tentativa não dá certo... Acertei! E eu escolhi essa! Não é nada fácil controlar os desejos de consumo da Kiara, principalmente porque ela não tem a noção de preço. Quanto que é barato pra ti, sabe? 69. 69 é barato? E o que é caro? 41. O desafio da mãe de Kiara é ensinar o real valor de tudo. Eu acho que a gente tem que se preocupar bastante com o ser também, né? Não só com o ter. E poder trabalhar isso com eles é uma preocupação constante da gente, assim, enquanto pais, de mostrar, né? Que a gente pode ter, mas que a gente não pode se esquecer de ser. Uma loja como essa é um verdadeiro paraíso para as crianças. Normal, tudo aqui foi feito para elas. O problema é quando os pais se encantam tanto que acabam comprando aquilo que a criança não pediu. Os pais ficam angustiados que trabalham fora o dia inteiro e se sentem culpados. Então, para gerir a culpa, o que eles fazem? Compram. E aí ele diz, não, mas eu compro tudo por R$1,99. Agora, depois quando tu tiver que comprar um presente de 200, 300, 500 mil, né? Quando a gente faz isso por mera compensação, aquele brinquedo, a gente observa, ele não tem valor nenhum. Ela larga no primeiro canto que ela encontra, né? Ela só queria estar testando se a gente ia dar uma atenção para ela. O filho de Lisiane, o Lorenzo, já aprendeu a lição. Não dá para querer tudo a toda hora. É porque eu combino com a minha mãe primeiro. O que tu combina? Se dá para pegar brinquedo ou não. E para que isso funcione, valem algumas técnicas. Na casa de Arthur, pedrinhas são valiosas. A cada conquista dele em alguma atividade de casa, a gente dá uma pedrinha para ele ou um selinho. Então, no momento que ele juntou o número X de pedrinhas, meu filho, esse brinquedo custa R$50. Então, ele juntou 50 pedrinhas, aí por uma valorização dessa troca dele com a gente dá o brinquedo. E ele sabe quais são as suas obrigações. Não pode fazer bagunça. O importante é descobrir qual a melhor forma de conversar com seu filho. Mas algumas atitudes básicas podem ajudar. É dizer não, é trazer a criança para a discussão do orçamento familiar. A criança entende tudo. Leve a criança junto nas compras e diga, olha, vamos ver, isso aqui é caro, isso aqui é barato. Troque presentes e dinheiro. Conversa não resolve agora, tem que ter muita paciência, né, Cristina? Pois é, mas foram ótimas as dicas aí, né? Essa daquela da pedrinha ali eu achei excelente. Vai dando as pedrinhas, depois troca por o presente. Hoje ficamos por aqui, voltamos amanhã. Uma boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã.
Chegou Classic Metal. Classic Metal, ação para seus ouvidos. Em CD, som livre. RBS TV. Sua vida na TV. 0 Hora. 24 cadernos e 54 colunistas para fazer a diferença na sua vida. 0800 642 822